agradecendo a todos que acompanham a construção desse conteúdo. Então, aproveitando, de uma vez, já curte esse vídeo, já deixa um comentário, seja ele qual for, nem que seja um olá mesmo, porque a gente entende que uma vez que você interaja, a plataforma entrega esse conteúdo para mais pessoas. Compartilhe também com seus amigos, compartilhe no grupo do WhatsApp, porque aí, é lógico, mais engajamento nos motiva mais a construir outros vídeos. O tema de hoje, vamos falar sobre, que é o tema inclusive do vídeo número 14, vamos falar um pouquinho sobre o conceito de treinamento funcional, que foi uma pergunta enviada, né? Então, muito bem. Vamos então tratar sobre treinamento funcional. O que significa treinamento funcional? Quando nós falamos sobre a palavra funcional, ela gera muitas conotações, muitas coisas aí são vendidas no mercado como se fosse treinamento funcional. O início da popularização do treinamento funcional, ela se baseava, por exemplo, nos treinamentos de bases instáveis. Então, treinar em bases instáveis, do tipo esses discos de equilíbrio, será que ele é funcional? Esses modelos de circuitos metabólicos, circuitos aeróbicos, também a gente observa muitas pessoas levando por essa linha. Será que o circuito metabólico também é algo funcional? Mais à frente, nós podemos citar aí o cross-training, que é um tipo de metodologia de treinamento dos quais se trabalha a força em alta intensidade e também em alta complexidade. Então, será que o cross-training também é funcional? O fato é que nós podemos entender que esses três modelos, tanto de bases instáveis, de circuitos e também do cross-training, eles convivem paralelamente aí do mercado, eles são comercializados, vendendo aí como um conceito de treinamento funcional. Mas vamos entender o seguinte, voltando à conotação da palavra funcional, uma primeira derivação dela nos arremete à função. Além disso, nós também temos aí a palavra funcionamento e também a palavra funcionalidade. Quando a gente associa aí a palavra funcional à função, a gente pode refletir que, nesse ponto de vista, todo exercício seria um treinamento funcional. Se você observar a imagem, nós podemos dizer que sessões de alongamentos prescritas aí a partir de algumas semanas, elas podem melhorar a flexibilidade e logo flexibilidade é uma função do corpo. Se eu associo a palavra funcional a funcionamento, seria o ato ou efeito de funcionar ou de exercer uma determinada função no corpo humano. Porém, as pesquisas, a grande maioria das pesquisas, atribuem a palavra funcional, associam com funcionalidade. Nós podemos atribuir que funcionalidade é o conjunto de todas as funções que meu corpo foi projetado. Então, que funções são essas? Então, nós podemos atribuir aí a, por exemplo, aptidões físicas, quando a gente fala de ter força, ter flexibilidade, ter agilidade, ter equilíbrio. E aí, é lógico, quando a gente pensa capacidades físicas aplicadas à funcionalidade, para que meu corpo foi projetado? Ele foi projetado para adotar uma postura bípede. Para isso, automaticamente, o equilíbrio e outras funções trabalham junto. O meu corpo também foi projetado para empurrar, para andar, para saltar, subir escada, abaixar para pegar objeto, dentre outros. Eu também posso dividir essa funcionalidade do corpo em três classes de acordo com os repertórios de capacidades físicas que são utilizados. Quando nós falamos sobre funcionalidade, nós podemos atribuir esse conjunto de tarefas atribuídas às atividades do cotidiano. Então, nós temos uma imagem de um homem segurando uma sacola, subindo uma escada. Então, para que isso seja possível, algumas funcionalidades, algumas capacidades físicas são exigidas. E outra classe de funcionalidade do corpo é quando eu aplico nas minhas atividades laborais. É que uma vez que eu aplico funcionalidade nas atividades diárias e nas atividades laborais, eu preciso de um repertório maior, mais amplo, para conseguir exercer. Né? Dessa imagem, nós temos o exemplo de homens estivadores, que trabalham organizando cargas. Então, para isso, ele precisa de um repertório
repertório maior, nesse caso, uma mais expressiva força. Ela pode ser atribuída também em atividades esportivas. Então, uma vez que você joga futebol, que você pedala, que você corre ou que você pratica outro esporte, automaticamente você precisa de um repertório maior de capacidades físicas que o treinamento funcional pode atribuir. Não está aqui explícito, não está claro, mas é importante também o desenvolvimento muscular e o emagrecimento, que é uma consequência do treinamento funcional, da simples prática da atividade. Quando nós relacionamos o treinamento funcional, o que eu faço de acordo, seja ele atividades da vida diária, atividades laborais, atividades esportivas, eu preciso de uma atuação simultânea de várias capacidades físicas ao mesmo tempo. Eu preciso de uma demanda de vários componentes, de exemplo, força, agilidade, flexibilidade, capacidade cardio, agindo de maneira simultânea. O simples fato da caminhada ou da marcha humana treinar aptidão para a realização de tarefas corporais, e eu peguei esse exemplo mais simples, o fato de caminhar, ele requer de maneira simultânea a força, e se perde força, não consegue ficar de pé. Além da força, o equilíbrio também é importante. A flexibilidade, por exemplo, de tornozelo, de quadril, se ela estiver limitada, essa pessoa tem problema na marcha e também na coordenação motora. Quando você observa também essa imagem desse senhor deitando no solo e levantando novamente, que isso aí é um exemplo, por exemplo, de um burpee adaptado, para que ele realize essa tarefa, ele também precisa de algumas capacidades físicas. Então, o treinamento funcional, ele abraça essa ideia de melhorar as capacidades físicas de maneira simultânea. A gente observa aí a capacidade de endurance, de coordenação, de agilidade, de força, de potência, de resistência muscular. Então, a ideia é desenvolver isso de maneira simultânea. Quando o treinamento funcional ele abraça essa ideia, uma das coisas que a gente tem que entender é que o treinamento funcional, a proposta dele é aumentar essas capacidades físicas de maneira sinérgica. Quer dizer que uma sessão vai trabalhar multicapacidades, que a gente chama de multicomponente, ao mesmo tempo. Ele também vai trabalhar de maneira integrada, ou seja, tudo junto. Então, as capacidades físicas são trabalhadas tudo junto. E também de maneira equilibrada, no mesmo nível. Então, se a proposta do treinamento funcional é trabalhar capacidade de cardio com resistência, força, agilidade, de acordo, é claro, com as atividades propostas, mas eu posso treinar separado? Se eu preciso de força, eu faço um leg press, eu faço um supino, depois eu vou lá e faço uma corrida, depois eu treino separado. Sim, você até pode fazer, mas em se tratando de treinamento funcional, a ciência deixa claro que quando se trabalha tudo junto, esse repertório fica de maneira bem melhor, mais equilibrada, fazendo, é lógico, jus ao conceito que foi explicado. É importante que, uma vez que a pessoa faz treinamento funcional, que o indivíduo seja tão forte quanto resistente, tão potente quanto ágil, tão equilibrado quanto coordenado. Esse videozinho aqui no final, ele vai esclarecer para a gente. Então, observe bem aqui, eu coloquei em paralelo uma pessoa, eu fazendo o levantamento terra, erguendo o objeto do chão, utilizando de bases assimétricas para agachar, a capacidade, por exemplo, de carregar peso, deitar no solo, de repente essa pessoa precisa pegar algo debaixo da mesa. Então, enfim, se você observar, são tarefas simples. Então, o fato de subir degraus carregando peso, então é dessa forma que a atividade tem que ser pensada a fim de transferir, seja ela para as atividades diárias, seja atividades laborais e também talvez atividades esportivas. Então, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido e, é lógico, muitas outras coisas estão envolvidas no treinamento funcional e elas poderão ser esclarecidas. Então, agradecendo mais uma vez pela sugestão do tema e até o próximo episódio. Valeu!